Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Estou convidando agora o César para fazer parte desse bate-papo. Olá, César. Olá, tudo bem? Boa noite. Como vai? Boa noite. Né? Boa O noite. pessoal está entrando. Né? Vamos dar uns 2, 3 minutinhos aí para o pessoal que está entrando. Né? Já estamos aí com algumas pessoas conectadas. Enquanto isso, vamos nos apresentando, né? E as pessoas também que se interessarem pelo nosso perfil profissional poderão verificar a nossa bio, entrar na página do seu Insta, entrar na página do meu Insta, no seu site, no meu site, enfim, né? E obterem mais informações sobre nós, né? É, a priori, enfim, eu sou psicanalista, né? Faço parte das formações clínicas do Fórum do Campo Lacaniano de Psicanálise, né? Tem uma unidade aqui em São Paulo e há unidades espalhadas pelo mundo todo, né? Sou mestre pela PUC em Psicanálise e Análise de Discurso, né? E fica à vontade aí, César, para se apresentar, Bom, pode falar. diferente do Marcel, eu ainda não estou tão atualizado nas redes sociais. Eu preciso ainda vincular o meu site e outras informações ali. E esse aqui é um dos primeiros movimentos que a gente está fazendo nesse sentido, né? Eu sou psicanalista também, sou especialista em teoria clínica psicanalítica, mestre em psicanálise pela PUC Minas. E para mim é um prazer muito grande estar aqui falando com você, Marcelo. Eu estava lembrando que esse ano de 2020 faz mais de 10 anos que nós dois fazemos interlocuções entre a psicanálise, a Uhum. teoria social, a psicologia social, e aí é muito interessante a gente poder ter essa iniciativa de transcender as nossas integrações, as nossas interlocuções, não só para nós, né, mas poder de alguma forma dividir isso. Então é uma satisfação mesmo. A psicanálise ela precisa expandir, né? Pela minha visão, ela precisa popularizar. A sua linguagem precisa ser popularizada, né? Então, essa iniciativa ela corresponde a isso, né? A falarmos um pouquinho sobre a psicanálise, sobre o olhar que a psicanálise lança sobre um fenômeno, né? E com uma linguagem que seja acessível à maioria, não é? Sim, há uma característica, né, da psicanálise, ela às vezes parecer um mundo meio que descolado da sociedade, mas no fundo, desde Freud, a psicanálise ela se implicou com o cotidiano, né? Então, eu acho que nada mais justo e nada mais positivo e construtivo do que tentar trazer a psicanálise sem perder o rigor, acho que isso é importante, sem perder o rigor teórico, para que as pessoas se familiarizem, né? Porque depois do Freud, o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, acho que temos essa oportunidade muito interessante. Há pessoas que modificam a história da civilização humana, né? E Freud foi uma dessas pessoas, né, que modificaram a história da humanidade. Enfim, né, e até hoje retornamos a Freud, lemos Freud, apesar dos pós-freudianos, de toda a teorização que aconteceu e que acontece, né, até hoje, ainda retornamos a Freud, lemos Freud, tentamos ainda, fazemos grupos de estudos, de leitura, de Freud, né? Então, ainda é algo de muita importância, algo muito caro, né, para a psicanálise. Enfim, eu acho que já tem uma quantidade razoável de pessoas conectadas, né? Podemos dar início. E outra, é possível perguntarem, questionarem, caso falemos sobre alguma coisa que demande esclarecimento, perguntem, tá? Algumas perguntas vamos selecionar e vamos responder. O que não conseguirmos responder, responderemos nos comentários depois, tá bem? E fiquem à vontade para pontuarem aí o que quiserem, tá bom?
Então, Pode falar. né? Aham. Bom, acho que a temática dos sonhos, ela é muito interessante, primeiro pela essa dimensão enigmática que o sonho Uhum. tem. Né? Para nós psicanalistas é muito interessante, porque é um dos assuntos que inaugura a psicanálise, é de grande valor para a clínica, mas ao mesmo tempo, para quem não é psicanalista, é um assunto que pelo menos deve deixar intrigado, né? No mínimo inteiro. E talvez por essa natureza enigmática dos sonhos, né? Porque o que é um enigma? Um enigma é uma situação, um problema, alguma coisa de difícil resolução, mas que no fundo pode ser resolvido. Ou seja, subjaz uma determinada mensagem, carrega uma determinada mensagem. E para a psicanálise, o sonho, ele traz uma mensagem, ele é sempre dotado de um sentido. O sonho, sim, ele quer dizer alguma coisa. Então a gente pode tentar passear aí por como que se produz essa construção de sentido nos sonhos, né? E qual é a correlação disso com a nossa vida. Acho que essa é uma discussão interessante para a gente fazer. Então, importante você pontuar que o sonho é dotado de sentido, não é qualquer coisa. Por vezes, não damos importância aos sonhos, entendemos como algo que, enfim, não quer dizer nada, né? Não tem correspondência alguma conosco, e tem sim, faz parte da vida psíquica. Né? Entendemos como vida psíquica tudo que constitui o sujeito. Né? Tudo que compõe o sujeito está relacionado à vida psíquica. E os sonhos é uma dessas coisas, é uma dessas fases que compõem o sujeito, né? Portanto, é dotado de sentido, quer dizer alguma coisa, né? Porém, por vezes deixamos para lá, né? Dissociando, como se fosse uma outra coisa, como se não fizesse parte. Uhum. Uma das características que o sonho tem, né, a partir disso que você está falando, é a expressão do absurdo, né? Quando a gente sonha, a gente cria determinadas imagens, determinadas percepções, associações de várias coisas que parecem que têm esse caráter absurdo. E justamente por isso, talvez é muito difícil a gente tentar entrar nessa questão de o que isso quer dizer, o que isso diz respeito a mim. A questão é que, de alguma forma, nós produzimos essa imagem, essas imagens, né, e as sensações que estão a elas associadas. Só que uma coisa que é muito interessante para a gente pensar essa construção do absurdo nos sonhos e que ele é dotado de um sentido é que, primeiro, por que é difícil a gente entender o que essas imagens, o que essas coisas querem dizer? É difícil porque ela, primeiro, não é direta. É uma mensagem, digamos assim, criptografada. E além dela ser criptografada, a gente nunca tem acesso ao sonho de alguém. A gente não consegue ver a imagem que uma determinada pessoa sonhou. A gente só consegue ter acesso àquilo que a pessoa nos conta. Então a gente só conhece o relato de um determinado sonho. A gente só consegue saber do sonho, interpretar o sonho a partir daquilo que a gente vive nos próprios sonhos e a partir daquilo que determinada pessoa nos contou sobre o sonho dela. Então o sonho ele tem essa coisa do intangível e a gente só acessa a partir da palavra, do que nos é dito. Então isso gera uma determinada complexidade a respeito de como que a gente vai tentar entender. E aí a gente começa a abrir uma discussão que, ora, se cada sonho para cada um é de um jeito, o sonho é particular, né? Ele é algo particular, ele é algo individual e começa a se tornar um pouco difícil a gente pensar num dicionário de sonhos, por exemplo. Né? Eu Uhum. sonhei com morte, e isso é um sonho premonitório, ou como diz, às vezes isso é saúde, né? A relação para a interpretação dos sonhos, ela não é algo tão direta, né? Sim, essa especificidade que há nos sonhos, que está relacionado ao sonhador, não, uh, não corresponde a um dicionário. Não é possível existir um dicionário no qual abranja todos os significados, igual para todos os sonhadores. E por que não é possível?
Porque o inconsciente é composto de uma forma singular para cada sujeito, não? Decorrente da sua história, da sua experiência, das suas relações, dos seus afetos, enfim. Não? Então, cada sujeito se constituirá de uma forma específica. Não? O seu inconsciente também, não? Portanto, o seu sonho terá especificidades relacionadas à sua vida, ao seu inconsciente. Então, agora a gente já está dando uma face da fonte da onde os sonhos se originam. Né? A relação com que os sonhos estão relacionados. Então, os sonhos, eles nascem no inconsciente. Eles têm relação com o inconsciente, mas não é só. Né? Uma das fontes é o inconsciente. Quer falar um pouquinho, César? Sim, quando você fala de onde vem o sonho, né? O sonho ele precisa de algo que o desperte. Então, de um lado, a gente tem os acontecimentos da vida e, por outro, o nosso aparelho psíquico, né? O que é o aparelho psíquico? Em Freud isso ainda é válido, né? Mas seria toda a dinâmica da nossa vida mental, né? E aí a gente pode usar a caricatura do iceberg, né? Para exemplificar. A gente tem a ponta do iceberg acima da superfície do oceano, que seria a nossa consciência. E para baixo, aquilo que a gente não vê de maneira tão clara, mas está ali, que é o inconsciente. Né? Então, quando a gente fala de sonhos, os sonhos eles e o sonho que quer produzir uma determinada mensagem, um determinado sentido, ele vai produzir uma mensagem que que considera o funcionamento desse aparelho psíquico, do inconsciente e da consciência. Então, eu acho que antes da gente poder aprofundar um pouco mais nos sonhos, talvez valha a gente tentar considerar o que é a consciência e o que é inconsciente, qual é a interação que está em jogo nesses níveis mentais, nessas instâncias psíquicas, como Freud chama, para que aí sim a gente possa tentar entender. Então quando uma imagem se forma no sonho, é por causa disso. E aí eu acho que é interessante a gente começar pela consciência, porque a consciência é aquilo que a gente se dá conta. Teoricamente, nós somos cientes de nós mesmos. Eu sou o César, você é o Marcel, né? Tal pessoa é tal pessoa. A consciência é algo que nos é familiar, é mais familiar. Né? E a consciência ela é composta por determinadas questões. Pontos. Primeiro, percepções, né? Nós somos conscientes do que percebemos. Segundo, por memórias que podemos resgatar facilmente, né? Que nós podemos acessar, nos lembrar, coisas, fatos, entre aspas, mais concretos. Né? E pelos pensamentos que circulam de maneira clara na nossa cabeça. Então, todos esses aspectos, eles fazem parte desse mundo que é considerado a consciência. Né? Tem algum comentário sobre a consciência que você quer fazer? Sim, e podemos fazer a associação de forma análoga entre consciência e eu. Não? É de conhecimento de boa parte das pessoas sobre as instâncias psíquicas, né? As instâncias psíquicas, ego, superego e id, né? As pessoas alguém aí já deve ter ouvido falar nessas instâncias, né? Não vamos nos aprofundar nisso, né? Vamos nos passear um pouquinho sobre o que é isso, né? Então, entendendo a consciência como análogo ao eu, esse eu que é a ponta do iceberg, como o César apontou muito bem, né? Então, apenas uma pequena parte do sujeito tem acesso, ou melhor, né? O sujeito, a maior parte do sujeito que compõe o sujeito está no inconsciente. Uma pequena parte, uma pequena fração constitui o eu. Esse eu que se relaciona com o outro, esse eu que está aqui falando com vocês, né? É uma pequena parte do que me compõe, do que compõe o sujeito.
né? Então, o inconsciente ele é composto por uma série de coisas, uma série de elementos. Um dos elementos é o que não foi possível de ser absorvido pela consciência, não foi autorizado a ser absorvido pela consciência. Um exemplo, ou alguns elementos que podemos exemplificar, né? Um desejo não autorizado, uma sensação, né, no qual o sujeito vivenciou no dia, né, algo relacionado ao certo e errado, dependendo do local que o sujeito se constituiu, em dada comunidade, em dada sociedade, enfim, cada sociedade tem a sua constituição, seus princípios, e dependendo do que o sujeito experienciou, da forma como ele foi educado, né, algumas coisas não são autorizadas a ele pensar, desejar, né? Então, caso o sujeito ele seja atravessado por essas coisas, automaticamente, né, uma instância desse aparelho psíquico, como nós nomeamos, pegará essa coisa e reprimirá, né? Jogará no inconsciente, a grosso modo, né? Só que isso não se extinguirá. Algo vai acontecer com isso, né? Quando eu achei interessante esse adendo que você fez, a questão da consciência específica, ainda mais quando a gente pega a interpretação dos sonhos, que é um livro de 1900, o Freud ele realiza essa analogia direta. A consciência é o eu. E quando você começa a fazer o que compõe o eu, boa parte, como eu tinha falado antes também, são os pensamentos. E esses pensamentos, eles estão muito associados à questão da moralidade. O Freud ele até fala, a consciência é uma instância crítica. Crítica por quê? Porque ela critica aquilo que vem como se fosse ir para sempre, sem freio, né? Então a consciência ela tem essa função de fazer freio com aquilo que seria de uma ordem pulsional, que a gente chama, né? Que não é igual ao instinto, mas que tem uma certa proximidade, né? Assim, a gente falando para pessoas que não são da psicanálise, acho que dá para associar um pouco com essa dimensão do instinto, né? Com uma coisa que está sempre pulsando e querendo te movimentar, né? Então, a gente mostra que o aparelho psíquico ele não é uma coisa só. Ele é composto por instâncias. Então, a gente tem a consciência, que abrange essa dimensão do eu e da moralidade, e, por outro lado, o inconsciente. E o que o inconsciente ele abarca, como você falou? Esse movimento impulsivo, né? Esse movimento que pulsa, né? Que pulsa e clama para atravessar ao mundo, né? Para ir em direção ao mundo e se realizar. Só que o inconsciente não é só isso. O inconsciente, ele, uma vez que a gente nasce, a gente vive as experiências, a gente sofre restrições, educações, tudo isso, o inconsciente ele começa a ver que ele tem determinados limites para se fazer aparecer, né? Então, aí até dando uma pincelada nos sonhos, se o inconsciente é composto por essa dimensão do que pulsa, né? E que tem uma certa proximidade com o instinto, embora não seja muito isso, mas está perto daquilo, ele também é composto por quê? Por memórias. E memórias não são fatos que vivemos, são fatos associados com as percepções que tivemos daqueles fatos. E nem sempre nos recordamos deles. E muitas vezes eles influenciam nossa vida justamente por não lembrarmos deles. Então, quando a gente começa a pensar como que o sonho produz uma imagem, vamos passear aqui, ele vai pegar determinadas informações dessa dimensão do que pulsa, as memórias das quais a gente não se lembra, e ele vai tentar acessar a realidade. A grande questão é, a consciência não aceita o que é o inconsciente tal como ele é. Então precisa ter um processo que transforme esse material bruto que é identificado no inconsciente. É interessante você considerar, César, que existe essa dualidade, não? Existe essa dualidade, no caso, a consciência e o inconsciente. Né? E para
para organizar essas duas instâncias, precisa de um outro elemento no qual fará um arranjo entre a comunicação entre a comunicação dessas duas instâncias. Né? Algo do inconsciente precisa ser acessível ao consciente. Né? E para que isso aconteça, essa outra instância ela vai fazer um arranjo, né, para que a consciência tenha acesso a isso. Né? E por que isso? Né? É preciso que essas instâncias se relacionem de forma fluida. Né? Então, como muitas coisas não podem ser acessíveis ao consciente, então existe esse outro elemento que realiza uma deformação de conteúdos do inconsciente. Né? Caso não estejamos sendo claro, caso haja alguma dúvida com relação ao que estamos falando, façam perguntas, perguntem, olha, não estou entendendo sobre isso, fale mais sobre aquilo, de boa, tá? A gente tenta aqui esclarecer, tá bom? Então, em suma, né, até agora, o que nós entendemos? Né? Que existe uma consciência, existe o inconsciente, né, a consciência análoga ao eu, né, e uma terceira instância que possibilita a comunicação entre essas duas instâncias, consciência, análogo ao eu, e inconsciência, né, inconsciente. Né? Enfim, e é preciso ocorrer uma comunicação entre essas duas instâncias, só que elas não se comunicam diretamente. Né? A consciência não tem acesso direto a conteúdos do inconsciente. E o inconsciente não pode informar, né, à consciência os seus conteúdos. Então, essa terceira instância realiza um arranjo possível para que a consciência tenha acesso a essas informações. Agora, esse arranjo ele não é simples. Não? E um dos produtos desse arranjo são os sonhos. Não? Perfeitamente. Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque a partir do momento que a gente vê toda essa complexidade, consciente, inconsciente... Só um momento, César. Falar aqui, né, de que estão algumas pessoas aqui informando aqui, como você não tem acesso aos comentários, então... Não, eu estou vendo, sim. Você está vendo? Então tá. Vendo. Então tá bom. Fica tranquilo. Então tá. Prazer. Obrigado pelos comentários. Então tá bom. Continua, César. Desculpe. Bom, a partir do momento que a gente vê que tem esse processo, consciência, eu, inconsciente, e esse arranjo para que se produza uma imagem do sonho, a gente começa a perceber que a ficar mais claro a questão do dicionário de sonhos ser impossível. Por quê? Porque se o inconsciente é de cada um, se a consciência é de cada um, o sonho, o produto vai ser de cada um. E aí acho que cabe a gente desconstruir também um outro mito muito comum, que é o quê? Que é como se existissem dois estados de existência nosso. Ou seja, a gente tem um eu dormindo e um outro eu acordado. Na realidade, não. A gente tem um aparelho psíquico dormindo, uma forma de existência dormindo e outra forma de existência acordado. Como a gente está falando de um só aparelho psíquico, uma mente, vamos dizer assim, entre aspas, a gente não pode dizer que nós temos um eu acordado e um eu dormindo, né? Trata-se do mesmo aparelho psíquico funcionando. A grande questão é, acordado, a relação inconsciente, consciência e realidade vai ser uma, e dormindo vai ser outra. Então, acho que essa é uma grande diferença. Quando a gente entende que o aparelho psíquico ele é integrado, né, e ele é particular, o que muda, basicamente, quando a gente está dormindo? Muda a questão da ação. Né? Quando estamos acordados, percebemos o mundo, somos afetados por sentimentos, emoções, desejos, impressões, pensamentos, enfim, tudo isso. A grande questão é, quando a gente está acordado, a gente age.
Então imagine que o inconsciente, que nem eu falei, tem um movimento pulsional. Ele impulsiona toda uma produção de energia que quer ir para a realidade, né? Quando a gente está acordado, a gente pode transformar isso em ação. Lógico, a gente sabe que a consciência não deixa ir direto do inconsciente para a realidade. Isso não é possível. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos transformar isso em ação. Quando a gente está dormindo, tirando casos de sonambulismo, a gente não tem ação. Então, toda a energia que é produzida do inconsciente rumo à consciência, ela volta para nossa para camadas mais profundas do nosso iceberg, vamos dizer assim, e produz novas percepções. Então, digamos assim, a energia que a gente tem para agir acordado é uma energia que, quando a gente está dormindo, ela não vira ação, mas ela tem um potencial de produzir essas imagens de uma forma muito significativa, muito expressiva. E por isso que os sonhos eles podem ser vivenciados de uma maneira muito intensa, né? Tanto nas imagens quanto nas sensações, nas percepções, enfim. Sim. A Má Pachamama, ela faz uma consideração aqui, né, para interpretar os sonhos, o que deve ser considerado, sendo que cada ser tem a sua subjetividade. Interessante essa colocação, né, vai dar um apoio para outras considerações, né? Talvez não consigamos responder completamente essa sua questão, mas passearemos sobre ela, né? Como interpretar então os sonhos se cada sujeito tem a sua especificidade, a sua singularidade, não é? Ouvindo justamente isso, né? A singularidade de cada um. Sim, sim. Possibilitando com que o sujeito fale sobre o que sonhou. Né? Então, o relato do sonho será uma escolha do sujeito, uma interpretação. Né? Entendemos que, por vezes, temos a sensação de que sonhamos, tá? Mas não sabemos o que sonhamos. Comumente, quando acordamos, lembramos boa parte do sonho, ou uma parte considerável do sonho, no decorrer do dia, vamos esquecendo ele até se tornar quase nada ou nada, né? Se fizermos um trabalho de atenção ao que sonhamos, lembraremos mais conteúdos dos sonhos. Mesmo assim, não será possível lembrar de todo o seu conteúdo, né? Por conta dessa instância que não permite que a consciência tenha acesso, né? Então, o que nós teremos aí? Alguns elementos deformados, né, transformados pela censura imposta por essa outra instância, né, que não permite que a consciência tenha acesso direto aos seus conteúdos, né, e a interpretação do sujeito mediante a isso, né, o relato dele, que nós entendemos como um discurso onírico, né, algo que faz parte de um ambiente no qual o sujeito ele vai dar o rosto, né, a quem ele sonhou. Por exemplo, é muito comum a sensação de que sonhamos com dada pessoa, né, porém não conseguimos ver essa pessoa definitivamente, ou melhor, de forma clara, né, mas sabemos que foi com ela que sonhamos. Né? Então existe aí um afeto nessa imagem, né, no qual o sujeito, embora a imagem no sonho não seja nítida, né, o sujeito ele colocou aquela pessoa naquela imagem, né, porque algo aí está relacionado a esse sujeito. Né? Quer falar um pouquinho? Eu quero. A questão da Marcela ela é muito interessante porque isso que você falou sobre subjetividade, singularidade. Então, uma vez que a gente entende o aparelho psíquico, né, consciência, inconsciente, esse movimento de que as coisas do inconsciente não podem acessar a consciência de maneira tão fácil, tão clara, quais são os outros elementos que a gente precisa considerar para entender os sonhos? Bom, a gente tem que conhecer
partes, né? É impossível conhecer o inconsciente, a consciência na sua totalidade, mas conhecer partes desse aparelho psíquico. E, por outro lado, qual é o contexto de vida que essa pessoa está vivendo e que ela viveu. Uma conversa sobre sonhos que costuma acontecer muito é assim, eu sonhei com tal coisa. Aí, você deve ter sonhado com isso porque você viu isso hoje. Então, durante o dia, você viu uma imagem, viu um determinado objeto, e esse objeto ele apareceu no sonho. Então, o que acontece? As questões da realidade, do que o sujeito ele está vivendo no dia, num determinado contexto, ele tem o potencial de produzir um sonho. Entretanto, ele só tem esse potencial se algo desse objeto, algo dessa coisa que foi vista, tiver de alguma forma um tipo de compatibilidade, um tipo de conexão com algo que é aquilo do inconsciente. Então, essa imagem do sonho ela vai ser produzida numa interação entre o que a consciência percebe dessa realidade e como que aquilo ativa, desperta algo que desse inconsciente existe, né? Então, o sonho ele vai ser assim. Por isso, a interpretação do sonho ela tem que sempre considerar cada um na sua história, no contexto de vida que ele está vivendo. Por isso que é muito complicado, às vezes, a gente fazer a analogia direta, né? O sonho, por exemplo, um sonho que você está caindo é ansiedade, ou sei lá, o que você está voando sei lá, né? Eu não sei muito no dicionário popular como eles colocam, mas fazer um significado direto que pode servir para mim, para você, para o outro. Na realidade, a gente precisa tentar entender como que aquilo que se formou no sonho tem relação com a história dessa pessoa, o inconsciente dessa pessoa e o que ela está vivendo ou o que ela viveu. Então é sempre muito particular. Sim, podemos exemplificar algo, né, de cunho hipotético para fazer uma analogia um pouco mais concreta, não é, César? Né? Por exemplo, a morte, né, é um fator que gera muito enigma, né? E diversas significações. Né? Sonhar com morte, o que é isso? Né? Não há um significado direto, né? Não há uma relação direta da coisa com o seu significado. Aí está a grande chave, né, da interpretação dos sonhos. A coisa em si, ela demanda ser decifrada. Como o César falou num outro momento, é uma mensagem criptografada. Né? Então, demanda ser decifrada porque foi deformada por essa outra instância, né, que nomeamos como censura, né, para que a consciência tivesse acesso a esse conteúdo. Né? Então, morte. O sujeito sonhou com morte. Pode ser muita coisa. Levamos em consideração, como o César colocou, a história do sujeito, o que ele está vivendo no momento, né? De que qualidade é essa morte, está relacionada com quem, qual foi a circunstância, o que o sujeito lembrar sobre, né, são elementos passíveis de análise. Né? Então, fazendo uma hipótese sobre isso, né? O sujeito ele sonhou que uma pessoa que ele desejava morreu, né? Por exemplo. Né? E aí entende-se que ele deseja a morte dessa pessoa, então, não. Né? Podemos entender que o sujeito ele está elaborando, né, esse afeto que está destinado a essa pessoa e no qual, simbolicamente, essa pessoa precisa morrer para ele, para que ele possa destinar esse afeto a uma outra pessoa. Né? Então, mediante essa é uma interpretação, mas precisamos levar em consideração o contexto do sujeito, né? As suas circunstâncias, mas é uma face. Então, comumente, a morte não quer dizer a morte concreta, mas sim simbólica. Então, os sonhos trabalham muito com o simbolismo e precisamos decifrar esse simbolismo com base na história do sujeito.
né? E não com base num dicionário, que signifique as palavras. E um outro fator, né? Quer falar alguma coisa, César? Sim, sim. É duas coisas, Fala. né? Primeiro que tem Hum, uma pergunta ali, depois você coloca, mas só para pegar deixa eu esse gancho, verificar. mas só para não quebrar o raciocínio, por exemplo, isso que o Hum, Marcel falou, né? Uma pessoa que desejava alguém e que talvez não fosse correspondido, não tinha condição de dar vazão a essa afetividade para essa pessoa, né? Ela tenta, insiste, sofre rejeição, quando vê, um dado momento ela sonha que essa pessoa morreu. Esse exemplo ele é muito clássico, porque ele é muito clássico por quê? Porque ele está falando qual é a função do sonho. O sonho ele tem uma função, que é hum, produzir toda essa organização simbólica, como o Marcel falou, para que a gente elabore e tente, eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que ela cabe bem, assimilar situações que às vezes estão se impondo como entraves na nossa vida, né? hum, Então, o que é ele simbolizar a morte dessa pessoa que ele desejava? É ele poder ter uma situação, entre aspas, real, que o liberte para poder vivenciar isso em outra situação. Né? Nesse caso do exemplo é muito interessante. Então, o sonho, ele produz essa, essas imagens com uma função, que é o quê? Permitir com que algo do inconsciente saia, que é a questão do afeto dele poder encontrar um novo destino no mundo, e de certa forma assombrando um pouco a consciência dele ali, porque é um sonho de morte, né? Ele normalmente acorda apavorado, né? Nossa, eu sonhei que o outro hum. morreu. Será que é um sonho premonitório? Não, nada disso, né? O simbolismo dessa morte ela está associada com essa possibilidade do sujeito se libertar, né? Algo do seu inconsciente se pôr livre. Com base nisso que você está colocando, César, que o sonho ele tem uma função, então. Né? Ele não é qualquer coisa. Desde o início nós estamos pontuando isso. Não é qualquer coisa, não existe uma dissociação. Né? O eu que sonha e o eu que está na vigília, né? Que está acordado, tudo está integrado. Né? E qual que é a função do sonho? Né? A grosso modo, podemos entender que o sonho tem a função de terapeuta do sujeito. Né? Possibilita com que o sujeito elabore algumas questões, né? Das quais ele não se aviu no seu estado de vigília. Né? Questões que foram reprimidas, por exemplo, esse exemplo dessa morte, né, simbólica, esse desejo que o sujeito precisou reprimir porque não foi correspondido, né, e precisa morrer. Né, essa pessoa precisa morrer para ele, simbolicamente, para ele poder desejar outra pessoa. Né? Então, o sonho ele funciona como um meio organizador do psiquismo, né? De forma análoga a um terapeuta do próprio sujeito. Né? Perfeito, porque a função do analista, né, ou do terapeuta é justamente dar a possibilidade para que o sujeito se articule com a sua vida, né, que ele movimente sua vida e consiga, como dizia Freud, estar preparado para o trabalho e para o amor, né? Essas são as duas Uhum. grandes faces, né, da função do analista, né, ajudar o sujeito a encontrar isso. E, enfim, o, o sonho, ele faz essa função dentro dos limites que ele consegue, né? Dentro dos limites que é possível. Porque o sonho, ele permite que você durma, né? O sonho, ele protege seu sono. Na medida em que você está sonhando, tirando determinados momentos decisivos do sonho, né? Que é quando você desperta, o sonho, ele permite a manutenção do sono. Então, várias coisas vão influenciar esse sono, né? Reações fisiológicas, barulhos fora. Então, todo o enredo do sonho, as imagens, o enredo, a história que está acontecendo, ela protege a nossa possibilidade de dormir, de se manter. Uhum. Né? Então, acho que isso é interessante colocar. Não sei que você quer fazer um comentário ou trazer aquela pergunta, Um porque aquela apontamento, pergunta é isso é. interessante.
com relação a essa pergunta, sim, César. A ausência, o Henrique 281, ele está dizendo o seguinte, né? A ausência constante de qualquer tipo de lembrança dos sonhos diz algo no contexto clínico. Eu vou pincelar, você continua, se você Só tiver para alguma comentar, consideração. Marcelo, essa pergunta é a mesma praticamente do Getúlio, que acabou de perguntar a mesma coisa. Deixa eu Com ver o outras Getúlio palavras, aqui. o Só que é que dizer tá. daqueles que não se lembram dos sonhos, né? E aí é Ah, fundamental a sim. questão do esquecimento. Tá. Então eu vou falar um pouquinho, aí você faz as considerações, né? Como já foi falado, né? Existe uma instância que organiza a relação do sujeito, né? A comunicação entre o consciente e o inconsciente. Né? Essa instância entendemos como. Pré-consciente. Como? Pré-consciente. Sim, pré-consciente, né? Mas podemos entender também que houve, no decorrer do tempo, uma outra leitura, né, sobre essa instância. Podemos entender que ela age como uma censura, né? Como um elemento no qual vai avaliar, né, informações do inconsciente para que possa ser acessível, né, ao consciente. E o esquecimento entra aí, né? Por que esquecemos dos sonhos? Porque existe essa instância no qual impossibilita com que a consciência tenha acesso a esses elementos. Né? Então, com base no que falamos há pouco, cada sujeito tem a sua singularidade, né? A sua especificidade, enfim, o seu contexto de vida. Né? Alguns têm essa instância, né? Num nível que é um tanto complicado mensurar, né? Porém, alguns têm num nível mais alto, outros no nível mais baixo. Né? Alguns conseguem ter acesso com mais fluidez, outros não. Né? Agora, o porquê desses níveis alterarem de sujeito para sujeito, aí demanda uma análise, né? Para, enfim, entendermos, né, a relação do sujeito com esses conteúdos reprimidos. Né? Só um comentário sobre isso. A questão do esquecimento ela é fundamental, porque o esquecimento ele não acontece só nos sonhos. Né? Percebamos que nós esquecemos várias coisas. Esquecemos, às vezes, de fazer uma ligação, esquecemos um compromisso, esquecemos uma mensagem. Ou seja, o esquecimento ele tem uma função e um lugar no funcionamento mental que foi justamente o que Freud usou assim para tentar ter acesso ao inconsciente. Por que esquecemos? Né? Então, quando a gente fala de eu, de consciência, a consciência, normalmente, ela é muito mais imperativa no sentido de eu tenho que pensar assim, eu tenho que agir assado, eu tenho que ser de tal forma, eu não posso olhar para trás, eu tenho que estar sempre de tal jeito, ou seja, a consciência ela é muito imperativa e ela é muito temporal. Então, assim, a consciência sabe que ontem é ontem, hoje é hoje, amanhã é amanhã, que semana que vem eu vou ter um compromisso, que amanhã eu tenho outro. A consciência, ela sabe disso. O inconsciente, ele é diferente. Por quê? Primeiro, ele é atemporal. O que significa isso? Para o inconsciente, o que eu vivi com 3 anos de idade, 2 anos de idade, isso se mantém no meu inconsciente com a mesma vivacidade do que seria hoje. Diferente da consciência. Para mim, a consciência aquilo passou, mas para o meu inconsciente aquilo se mantém lá. E aí, de que forma que isso pode estar bem elaborado ou não na minha vida? Como que isso pode estar afetando os tropeços e os vacilos que eu tenho no meu cotidiano? Essas coisas que eu deixei para trás. Né? E aí, quando a gente começa a entender isso, nós entraríamos numa experiência de desprazer. Entrar em contato com essas questões traz desprazer. E a consciência, o que ela quer? Ela não quer sentir esse desprazer. Então, o que ela faz? Ela mantém aquilo oculto.
Só que mesmo aquilo oculto, aquilo continua a voltar, a insistir, a persistir. Então, o esquecimento, ele tem a função que é basicamente garantir a saúde mental da consciência. E o Freud, ele usa essa expressão quando ele fala disso, né? Então, o esquecimento é para isso. É para a consciência achar que tem saúde mental. Só que a grande questão é, o aparelho psíquico não é só consciente, né? Então, é importante ter atenção a isso. Sim, sim. E, então, o esquecimento, ele tem uma função, né? Uma função importante. Por vezes, podemos considerar que é importante esquecermos algumas coisas, né, César? Sim. Para preservar a nossa saúde mental. Né? E, num dado momento, numa circunstância de vida específica, que o psiquismo entender como ideal, podemos entrar em contato, né? Seja numa análise, enfim, né? no processo psicoterápico, né? Existe o tempo que o psiquismo considera ideal para entrarmos em contato com dadas coisas. Né? E uma outra colocação aqui, a H. Hortz, ela pontua aqui: é verdade que sonhamos todas as noites, mesmo que não lembramos? E por que sonhamos várias noites? Aqui o Odetalir. Isso. E por que sonhamos várias noites os mesmos sonhos? Né? O conhecimento que nós temos, Gá, com relação aos sonhos é que sim, né? Mesmo que não lembremos dos sonhos, sonhamos todas as noites, porque o sonho ele tem essa função de manter também o sujeito sob estado onírico, né? Dormindo. Né? Existe essa função. Entendemos que sem sonhar o sujeito não dorme. Basicamente isso, né, a grosso modo. Então, tem a função, né, de manter o sujeito, né, dormindo, e também a função de elaborar elementos que estão passeando pelo psiquismo, né, dos quais o sujeito teve contato no seu período de vigília, que tem relação com conteúdos do inconsciente, né, e aí essa terceira instância faz a organização, né, do diálogo entre o consciente e o consciente, produzindo o sonho, né, e tornando elementos do inconsciente acessível à consciência, para que a consciência possa, então, elaborar uma série de afetos que foram reprimidos e que estavam no ambiente da inconsciência, do inconsciente, melhor dizendo, né? A pergunta que o Luiz fez, que passou ali sobre sonho que acontece depois, acho que daqui a pouco Ah, dá para sim. comentar ela. Dá para comentar essa Uhum. questão, inclusive porque o tempo César, está acabando, né? nós estamos em 48 minutos e terminaremos a live em 50 e poucos, né? Tá. Então precisamos ficar atentos. Deixa eu pegar um gancho da pergunta da Hum. Odete, que é a seguinte: ela pergunta, por que sonhamos várias noites os mesmos sonhos? Quando a gente Boa. lembra daquela discussão que a gente falou sobre a função do sonho, o sonho como terapeuta do sujeito, né? Uma questão análoga a isso, mais ou menos, e algo do sonho insiste, é porque talvez tenha algo dessa dinâmica inconsciente, é uma grande possibilidade de ser isso, que necessita de elaboração. Então o sonho retorna a essa construção igual para ele elaborar aquilo que do inconsciente que está envolvido naquele tipo de sonho. Então a gente Hum. teria que tentar entender sobre isso. Tem uma colocação sobre a possibilidade dos sonhos serem premonitórios, né? Isso. Podemos, César, É a pergunta do fazer isso. Qual que é o nome? Você é o consegue Luiz. verificar aí? Luiz, então. Sobre sonhos premonitórios, né? Não temos como falar sobre coisas para além, né? Para além do que vivemos, né? nesse ambiente, né? Para além do presente, do passado, né? Entendemos o futuro como uma interpretação. Né? Então,
Sobre isso, Freud coloca o seguinte, né? Ele traz um exemplo de um sonho no qual o sujeito que perdeu o seu filho, né? O seu filho está sendo velado num cômodo ao lado, né? Era muito comum naquela época os velórios acontecerem na casa do sujeito, né? Da família do sujeito. Então, o pai estava dormindo num cômodo, o filho sendo velado em um outro cômodo, e havia uma vela muito próxima do corpo, né? E o pai adormeceu, né? E ele sonhou que o filho estava pegando fogo, o filho estava falando com ele no sonho, né? E em chamas. Ele acorda, né? E se direciona ao filho que estava ali, né? Sendo velado, né? E a vela, ela estava próxima de cair no corpo, e possivelmente o corpo pegaria fogo. Então, algo da consciência, né, entendeu que aquela vela próxima do corpo era um risco. Só que não deu muita bola, né? E foi reprimido. Né? Aquela sensação, aquele receio foi reprimido. Só que retornou no sonho, né? E também estava associado ao desejo do pai de falar com o filho, né? Então, duas coisas foram relacionadas, né? O receio da vela queimar o corpo, né? Que não foi considerado pelo consciente, né? Mas observado pelo inconsciente, né? E o desejo do pai de falar com o filho, né? Então, por vezes, o sonho tem essa relação com coisas que observamos durante o dia e que não demos muita bola, né? Pode ser, né? E pode não ser também, pode ter relação com uma discussão que tivemos com alguém, né? Com uma sensação que tivemos no dia, uma frustração, uma alegria, enfim, né? Que se relaciona com algo do inconsciente, né? E aí, por meio dessa junção, produz-se os sonhos. Né? Eu quero fazer um comentário sobre sonho premonitório, só vou responder essa pergunta aqui. Ó. É verdade que também que somos incapazes de sonhar com alguém que nunca vimos, ou seja, mesmo que conscientemente não lembremos, já vimos essa pessoa em algum momento da vida? Então, a partir das nossas memórias, com algo que é bem primitivo do âmbito das nossas memórias, nós vamos produzir as imagens dos sonhos, né? Então, de alguma forma, isso tem correlação com a nossa experiência. A psicanálise, pelo menos, ela não acredita nessa dimensão do inconsciente coletivo, né? Que a gente já traria memórias de outras situações. E acho que até em função... Isso que eu vou falar tem a ver até com a pergunta do Alexandre sobre você sonhar com um lugar, depois passar num lugar que você nunca viu, depois passar num lugar assim. A gente entra direto na ideia do que é um sonho, né? Porque você sonhar com uma coisa que acontece, é muito comum a gente pensar em premonição. Bom, eu tenho algum dom especial que me conduz a antecipar o tempo. E para a psicanálise não é isso. Para a psicanálise, o que está acontecendo nesse tipo de sonho é a capacidade, ou melhor, a condição que ele tem de realizar um desejo. Então, se você sonha muito com uma coisa, você está realizando esse desejo. E ao realizar esse desejo, isso está dentro de um processo de elaboração, pode ser que uma hora esse desejo aconteça, né? Na vida. Então, não é uma questão de premonição para nós. Para nós é uma questão de realizar determinado desejo. E aí, às vezes, a questão dos lugares que você passa possa ter associação com isso. Então, acho que, até para a gente ir encerrando, porque vai cortar o tempo da live, a gente deixar essa mensagem final, né, que é uma mensagem que ainda abre para muita discussão. O sonho, na sua função de terapeuta, ele é uma realização de desejo. Ele está realizando algum desejo de uma forma deformada, de uma forma que não é clara, mas é isso que ele está fazendo.
E sobre isso, nos aprofundaremos mais na próxima live, porque teremos uma parte 2, onde nos aprofundaremos sobre a questão do desejo, sobre essa função do sonho de realizar um desejo, né? Entendendo que desejo não é algo diretamente relacionado, né, ao sexo, né? Ao ato sexual, né? Ao ato sexual, bem dizendo, né? O desejo ele tem outras significações. Ele é atravessado por outras questões, né? E nos aprofundaremos mais sobre o desejo na próxima live. Uma questão sobre o inconsciente, né? Freud faz uma consideração interessante sobre o inconsciente, que é: o inconsciente não tem passado, né? Para o inconsciente, nada é esquecido. Então, tudo que nós vivemos, todas as nossas experiências, mesmo que tenham sido desconsideradas por nós, né, deixadas para lá, estão no inconsciente. Por isso que o inconsciente tem essa face, né, dos 90% ou 95% do que está submerso, né? Essa analogia do iceberg é uma analogia ótima, que exemplifica muito bem o que é o inconsciente, né, no sujeito, né? Existe toda uma face do sujeito, né, que está lá, né, em algum lugar, né, e que podemos ter acesso, né, e um meio de termos acesso a essas coisas é através do sonho. Exatamente. E aí, só para concluir, considerando isso que você falou, e se o sonho é uma realização de desejo, como é que o pesadelo também vai entrar nessa história, né? Sim. Né? E o desejo para satisfazer o quê? Não é? Sendo que nós somos constituídos de várias instâncias. Né? O sujeito, ele não é análogo ao eu, ele também é o eu, mas ele também é o inconsciente, e ele também é a resistência que organiza a relação, a comunicação inconsciente e consciente. Né? Então, o sujeito, ele é composto por várias instâncias, né? E todas as instâncias, elas são pares, elas são importantes, né? Então, o desejo, ele vai satisfazer quem? Ele está a serviço de quem? Do eu, do inconsciente, da resistência, enfim, né? Deixamos para a próxima live. Né? Como é que o pesadelo pode ser uma realização de desejo? Sim. Né? Mas, enfim, isso é um assunto longo para a gente abrir depois. Temos 1 minuto, senão vamos ser derrubados, né, e não conseguiremos encerrar devidamente, então queremos nos despedir. Muito obrigado por todos que compareceram, por estarem aqui, né, até esse momento. Enfim, obrigado por terem dispostos, né, por terem dispostos, né, o seu tempo para nos ouvirem, para fazerem comentários, para fazerem perguntas, né? Esse vídeo será disponibilizado numa plataforma do YouTube, no qual nós publicaremos qual será essa plataforma, né? Porque ainda está em construção, tá bom, César? Eu agradeço também a todo mundo, né? Enfim, acho que vai tentar deixar no Instagram, né, também, no IGTV, enfim. A gente vai tentar manter esse material acessível para quem se interessar no assunto, quiser voltar, quiser divulgar, enfim, a gente agradece de coração todo mundo. Enfim, nos vemos numa próxima oportunidade, então, para tentar entender essa relação de desejo, pesadelo, o que é isso? Obrigado a todos, uma boa noite, né? Mais uma vez, agradeço a todos e todas por estarem aqui, tá bom? E obrigado, César, por esse bate-papo, é sempre um prazer estar com você. Tá bom, querido? Tchau, tchau. Então tá, tchau.